Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vou comentar o debate entre o Livre e o Chega. Vamos lá ver o que é que vai ser daqui. Já sabem, não se esqueçam de dar like, subscrever e comentar essas coisas. Vamos lá ouvir. Eu já defendi muitas vezes que o que é público não é de ninguém e é para roubar. E neste caso aqui eu defendo, que eu sou libertário, eu defendo que o sistema de saúde fosse privado, tudo privado. E como nós iríamos pagar menos impostos e tínhamos, quem não tem agora, tinha dinheiro para ir ao sistema privado e pagar o tratamento. Agora não, agora quem não vai ao sistema público é roubado e tem que pagar no privado. Paga duas vezes basicamente. E quem não tem leva com um serviço de merda no público. E indo à saúde, eu não podia, desculpa, apesar de estarmos aqui num debate em que é obviamente a RTP que decide quais são os temas, do dado que hoje foi conhecido, que diz que temos mais de 1,6 milhões de imigrantes em Portugal. Ontem nós estivemos aqui a falar de imigração. Isso ontem? Não, eu não antecipei isto, isto só soube hoje. Hoje soubemos que é 1,6 milhões. Estamos a caminho dos 20% da população imigrante. Isto deve-se a partidos como o Livre. Nós avisámos para isto. Isto está a ser um problema porque está a abarrotar com o SNS. Essa é a realidade. Nós avisámos para o caos que estava a gerar na imigração em Portugal. E, portanto, desculpe dizer isto, tem a ver com a saúde também, porque é um dos fatores de pressão no serviço de saúde que nós temos que ter, que é o número de imigrantes descontrolado que estamos a ter e fruto de políticas de esquerda erradas que o Livre patrocinou durante a geringonça e que, aliás, na Europa toda tem patrocinado. Mas isso o Livre terá a oportunidade de se defender de 1,6 milhões de imigrantes em Portugal, o caos completo e um país perigoso que estamos a criar com uma porcentagem muito superior ao de grande parte dos países europeus que têm imigrantes. Deve ter um minuto, ou já ganhou Já para falar de imigração, mas agora vamos e hoje só vemos estes dados e foi o governo que os deixou vir cá para fora. Portanto, também dará esse crédito de ter sido o primeiro a dizer que o país estava a enfrentar um problema de imigração sério. Sobre saúde, sim, nós temos tido, e tivemos que ir à esquerda, quer este ano com o Luís Montenegro, um verdadeiro problema de saúde. O problema de que listas de espera não param de aumentar, o governo tinha garantido que em situações de oncologia ia resolver o problema da lista de espera, não resolveu. Eu tive a oportunidade de dizer isso no Parlamento, e sinceramente, nós só temos uma solução, aliás, nós temos duas soluções para a saúde em Portugal. Uma, garantir que os portugueses, quem cá está e os portugueses têm acesso privilegiado à saúde. Nós não podemos continuar a ter como o Livre quer, quem quer que venha para Portugal fazer turismo e ficar cá a tratar-se do nosso serviço de saúde. Eu sei que o Livre não. Eu sou a favor de que toda a gente tem direito a tratar-se, mas quem não é português tem que pagar. O normal, não é? Acho que qualquer pessoa que se queira tratar tem que pagar, não é? A partir do momento que não paga impostos, tem que pagar de outra maneira. Mas isso é verdade. Este é um dos problemas. E desculpe, isto não é um problema pequeno. Quem está nos hospitais sabe o que é que eu estou a falar. Virem pessoas de fora para se tratar o nosso sistema de saúde. Nós procurámos restringir o acesso do Sistema Nacional de Saúde aos portugueses. O Livre votou contra. Ainda o Livre votou respondeu contra. à minha Não pergunta, respondi, dizendo o primeiro passo é restringir. Não podemos, desculpa a linguagem, vou usar aqui na RTP. Não podemos continuar a ter indianos, paquistaneses, marroquinos a vir para cá tratar-se. Desculpa a linguagem, sei que Isto é verdade o que ele está a falar, porque vem para aqui tudo para se tratar de borla e quem paga eles é paga imposto. Isto é verdade. em casa compreenda. Não podemos, o país não é rico, tem limitações, recursos, não pode ser quem quiser venha para cá, apanhar o comboio e vem se cá tratar ou cá ter filhos. Quem está nos hospitais sabe o que é que eu estou a falar. Segundo, os privados. Existimos, de facto, nós entendemos que o sistema deve ser público, mas que deve ter sinergias privadas. Nós hoje temos muitos médicos aí do público ao privado, porque não têm condições no sistema público. O Livre agora critica isso. Mas durante 8 anos esteve ao lado de partidos, aliás, o Livre votou 99% do Bloco de Esquerda. Fiz as contas hoje. 99% vocês votaram do Bloco de Esquerda. Aliás, sempre que o PS precisava dos votos da esquerda, a esquerda estava lá para parar o jogo. Essa é a realidade. O Chega está a falar bem. O Livre teve ao lado de partidos, e agora falam muito de saúde, mas durante 8 anos deixaram que o governo de António Costa destruísse a saúde, afastasse médicos e afastasse Muito bem, profissionais. já leva Rui Tavares 3 também é responsável pela minutos, fez uma saúde. espécie de 2 em 1, conseguiu incluir a imigração na parte da saúde. A defesa da saúde pública, Rui Tavares tem sido uma das bandeiras do Livre, que se tem manifestado contra os negócios privados, até usa o argumento de dizer que o SNS não sabe nada sobre os privados e os privados sabem tudo sobre o Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde. Boa noite, André Ventura, boa noite aos telespectadores também. É verdade, a saúde é a principal preocupação dos portugueses hoje, seguida provavelmente muito perto pela habitação. Nós temos uma lei de bases de saúde que diz que os privados devem ser complementares ao Serviço Nacional de Saúde. Não é a realidade. A realidade é que temos concorrência. Concorrência por pacientes, concorrência por... Eu sinceramente acho que a lei de bases da saúde é muito ideológica, é muito daquela que o público não pode tratar, temos que arranjar recursos para o público tratar. Em vez de dizer assim, se o público não pode tratar, vamos aos privados, que os privados são mais eficientes. Eu acho que a ideologia deve ser mais esta. profissionais de saúde. O Estado forma esses profissionais de saúde, muitas vezes perde porque também há concorrência não só com os privados em Portugal, mas com outros sistemas noutros países. É por isso que o Livre propôs um programa, que é o programa Regressar à Saúde. Os médicos, enfermeiros, técnicos especialistas, administrativos, que é mais rápido fazer vir para o Serviço Nacional de Saúde, são todos que nós já formámos e que estão em países estrangeiros. Tal como temos o programa Regressar, que tem possibilitado o regresso de imigrantes portugueses para o nosso país, temos de ter um programa Regressar específico para a saúde, que nos permita, por exemplo, fazer crescerem muito as unidades de saúde familiar do modelo B, que são aquelas que são mais vantajosas porque os próprios médicos, enfermeiros, administrativos se auto-organizam nas suas remunerações, nos seus horários e têm um papel muito importante naquilo que podemos chamar a saúde em todas as políticas. Ou seja, evitarmos que as pessoas vão logo para as urgências porque têm médicos de família, porque podem ser seguidas a par e passo. Nós também podemos falar de algo que o Livre resolveu nesta legislatura, porque o Livre está no Parlamento para resolver problemas das pessoas. Há muitos anos, os enfermeiros se queixavam de que os escalões intermédios que existiam nas carreiras de enfermagem estavam a possibilitar enormes injustiças de pessoas que tinham desempenhado funções de chefia de enfermagem, mas que não recebiam enquanto tal, que estavam muitas vezes a ser pior remunerados do que colegas que não tinham desempenhado essas funções. Bem, isso finalmente terminou nesta legislatura, porque o Livre consegue aprovar metade das suas iniciativas neste Parlamento, mesmo com uma maioria que não nos é favorável. Indo à sua pergunta, o que é que se passa? Nesta situação de concorrência na prática que existe, o Serviço Nacional de Saúde está a lutar com uma venda nos olhos e uma latada atrás das costas. Porquê? Os privados sabem tudo sobre o Serviço Nacional de Saúde, porque há transparência e assim deve ser. Sabem quantos procedimentos, quantas camas, vimos isso durante a pandemia. Os privados muitas vezes escondem isso, os custos, as folhas salariais. O que significa, quando dizemos que se deve investir mais em saúde, se deve pagar mais a médicos, a enfermeiros, outros profissionais de saúde, nós não sabemos até quando é o limite. Porque é fácil um ator privado, sabe tudo sobre o SNS, rebentar com o sistema e depois, quando já tiver arrebentado com ele, reprimir os salários. Mas tu nunca podes pensar assim. Nós temos que subir ordenados a torto e a direito no sistema público, porque quem paga eles é paga imposto. No setor privado é o cliente que paga. Eles podem subir os ordenados até um certo limite, porque depois o cliente vai deixar de pagar aquilo porque o produto ou o serviço
vai aumentar muito de preço. Já no público não, porque o financiamento é ilimitado, por isso, vamos aumentar ordenados, sai para aí imposto de PIMA, sai para o pegar. Não é assim. O público funciona de uma maneira que o privado não pode funcionar. O privado, o dinheiro não é limitado. No público é quase ilimitado o dinheiro. Depois daqueles que tiver contratado. Para terminar, qual é que é a conclusão disto? É que, evidentemente, para um mercado onde haja concorrência leal, é preciso haver a mesma informação para toda a gente. A partir do momento que tu no sistema público tens dinheiro infinito, a concorrência já é desleal logo ao início. Só que lá está. O sistema público é tão ineficiente que, mesmo com o dinheiro ilimitado, ele é fraco. Já o sistema privado, que tem dinheiro, tem limites de recursos, tanto de dinheiro como de outro tipo de recursos, eles têm que ser eficientes, senão eles fecham a porta. Essa é a realidade que tu queres muito da esquerda, não queres ver, tipo, não queres acordar o teu eleitorado para essas merdas. Nós fizemos saber os dados em Basicamente, não quer que eles sejam para que sejam vedados a imigrantes. o SNS neste momento funciona com imigrantes muitas vezes. Seria a maior injustiça dizer vens para cá, ajudas o Serviço Nacional de Saúde, pagas impostos para o Serviço Nacional de Saúde, trabalhas no Serviço Nacional de Saúde, mas não és atendido cá. Seria uma enorme injustiça dizer a uma criança que não escolheu nascer filha de português ou de imigrante e que vive no nosso país e que chegou aqui com 2 ou 3 anos, como muitos filhos de portugueses foram para lá. Imagina o que é que seria se em França ou nos Estados Unidos tivessem dito não, tu aqui não, porque não és português. O Serviço Nacional de Saúde precisa de medidas como esta que acabei de denunciar, que custa zero, poupa muito dinheiro e põe as coisas num território de lealdade Não, e mas só legalidade. responder isso. 20 segundos. 20 segundos. O SNS tem um bar aberto. Tu não sou um bar aberto. Quem trabalha no Serviço Nacional de Saúde sabe isso. Aliás, nós procuramos o caso das gêmeas. É um exemplo. Quem se torna português vem para Portugal, saca Aliás, tornaram-se portugueses em 15 dias só para ter acesso ao SNS. O caso das gêmeas foi essa a realidade. Foi um caso de corrupção ao mais alto nível. 4 milhões de euros em tratamento que os muitos portugueses não têm. Aliás, a maior parte não tem. Só que o Rui Tavares, o António Costa, que agora está na Europa, a Mariana Mortágua e o Paulo Raimundo defendem um sistema. O Rui Tavares, a diferença é esta. Quer um Serviço Nacional de Saúde seja bar aberto. Independentemente tenham contribuído ou não. Nós exigimos que quem venha para cá tratar-se tenha que ter pago alguma coisa ao Serviço de Saúde português. O Livro não concorda com isso. Para mim, O André Ventura tem razão no que está a dizer, tem toda a razão. não faz sentido que alguém denuncie ou da Segurança Social portuguesa Mas ou da vamos, Saúde portuguesa André, sem pagar evitar 5 anos de desconto. a história. Isto é bar aberto. Não vamos Isto é bar aberto. Porque ele deve ser dos tais que também tem empresas que precisa de mão de obra dos imigrantes para ser viável, que senão não é viável, deve ser desses, certeza. A história das gêmeas luso-brasileiras. Não vamos entrar nessa parte. Falamos de zero. O PS falou do IVA zero, no cabaz alimentar, agora proposto por Pedro Nuno Santos. Creio que o Chega concordará porque já o propôs em Não, não é o 2023. Chega ou que propôs. Eu Chega que propôs. Em dezembro de 2023 foi o Chega que propôs. Então, agora Como já disse num vídeo, eu só não sei porque é que o PS não continuou com a política do IVA zero e agora é que se lembrou. Olha, tive uma ideia, vou continuar com o IVA zero. Pá, se eles estavam no poder, porque é que eles não continuaram com o IVA zero? Isto é populismo, não é nada mais do que populismo. O cabaz alimentar tivesse IVA zero. E o Pedro Nuno Santos, líder do Partido Socialista, lidera um partido que na altura votou contra. Qual era a diferença? É que na altura o PS estava na oposição. Agora está, na altura estava no governo. Agora está na oposição. Ou seja, isto mostra que o PS é um partido absolutamente irresponsável e um partido absolutamente eleitoralista. O PS está no governo e não quer fazer as coisas. Quem é que nos diz que agora vai Mas fazer? concorda ou não concorda? É evidente, se nós não propusemos, é uma cópia nossa. Nós entendemos que no nível de pobreza... Nisto se ele propôs ou não, isso já não me lembro. Agora que o PS poder ter prolongado, ou seja, por tempo indeterminado, o IVA zero, e já que estava no poder, podia. Só que lá está, como ele estava no poder, não interessava muito. Agora que não está, tem que agradar o eleitorado para ter votos. Lá está, tem que agradar à massa. Só nunca na vida vai ter votos. em que estamos hoje, muitas famílias não conseguem escolherem comprar alimentos e medicamentos. Nós temos muitos pensionistas hoje que têm que escolher pagar medicamentos ou comprar alimentos. E portanto nós entendemos que o IVA deve estar a zero no cabaz alimentar. Mas o PS... Eu também já falei, eu acho uma falta uma falta de humanidade, acho de-humano mesmo, cobrar-se impostos sobre comida, bens essenciais. Eu acho isso de-humano, porque as pessoas para viver precisam de comer. E a partir do momento que um político quer lucrar à custa da comida, eu acho isso de-humano. O governo discordou. Portanto, a grande questão que temos que perguntar agora ao Partido Socialista é o que é que mudou? Dou-lhe outro exemplo. Portagens. O Chega, não foi o livre, pode dizer que aprovou o quê? O Chega fez com que acabassem portagens em Portugal. Porquê? Porque nós já pagámos estas estradas 300 vezes. Eles vêm com aquela ladinha, ai, mas isto tem um custo, não sei quantos milhões, não sei o quê. Mas quando foi o Zé paga imposto a pagar para as estradas serem construídas, aí já não importa. Isso já não importa. Por isso acabámos com ela. Pedro Nuno Santos, enquanto estava no governo, foi contra o fim das portagens. Agora na oposição, é a favor das portagens. Lá está o populismo que eu falo, vamos agradar as massas, que isto é populismo traz votos. O fim das portagens. Nós estamos à vontade. Eu continuo a dizer que o país não deve ter portagens, porque nós já pagámos estas estradas não sei quantas vezes. Mas deixa-me só dizer. Sabia de ser como na Suíça, pagas, acho que é um valor fixo anual, e pá, andas nas autoestradas o tempo que tu quiseres e as vezes que tu quiseres. Devia ser. Só que os políticos daqui são lambões, só querem roubar, não querem mais nada. Estou aqui à frente com um interlocutor que também tem que responder pelos atos do Parlamento e que tem sido contra a descida de impostos nos combustíveis, como é o caso do Rui Tavares e da Inês Sousa Real, mas o caso do Rui Tavares, e que de facto não fez o trabalho que o Chega fez, a acabar com as portagens. Eu queria perguntar porquê. O que é que achas que Tem direito a André Ventura, mas lanço também outra pergunta para aproveitar para responder, a propósito também do programa do PS, que foi o partido que apresentou o programa eleitoral. O Rui Tavares diz que o pé de meia do livro foi copiado, mas de uma forma mais forreta. Eram 5 mil euros, agora são os tais 500 euros que Pedro Nuno Santos propõe para cada criança que nasce. Bem, muito obrigado. Em primeiro lugar, devo dizer às pessoas Agora não há uma originalidade do livro, está a existir noutros países, não é? que se eu for a identificar Eu, sinceramente, minha opinião é que isto é completamente populismo, porque é que tu tens que dar não sei, um X de valor às crianças que nascerem? Tu não tens que dar, o que tu tens que fazer é baixar impostos.
que assim os pais das crianças podem eles investir esse dinheiro que pagam de impostos. Agora dar aquele, assim uma bandeira, olha, eu vou-te dar um X dinheiro se tu tiveres mais filhos. Opa, pelo amor de Deus, não, cobra menos impostos. Ao cobrar menos impostos, o dinheiro que ir para impostos, dá para abrir a conta para o filho, fazer um certificado de aforro, ou investir, qualquer coisa. Agora, cobra de impostos e depois vais devolver o dinheiro de impostos. Opa, por amor de Deus, tem um bocado de cabeça. E a desmontar cada mentira de André Ventura nestes debates, em todos estes debates, não fazia outra coisa e não teria tempo para passar as minhas próprias ideias e as minhas próprias soluções para o país. Portanto, convido as pessoas a seguir ao debate. Há sites que fazem a verificação de factos. Em todas as disseram, há sites que fazem a verificação de factos. Vão ver e porque a mentira não deve ter lugar na política em Portugal. Cada vez que virem uma mentira de André Ventura ou qualquer outro, pode ser uma minha, mas são mais. Nestes sites, por favor, divulguem, enviem aos vossos amigos, aos vossos conhecidos e aos vossos vizinhos, porque todos temos um papel a desempenhar em fazer da política melhor em Portugal. Alguns não querem desempenhar esse papel, mas eu Política melhor. A política parece uma cochice. É uns a fazer populismo para ganhar votos, é outro a fazer populismo também, é uns a falar mal de uns, outros a falar mal dos outros. A política em Portugal parece circo. Basicamente, a política em Portugal parece circo. estou confiante. Depois a divulgar esse pequeno Não, a herança social é uma medida muito simples para a justiça social em Portugal. Significa que, para quem nasce em Portugal, é de forma progressiva com os escalões do abono de família, uma média de 5 mil euros, que pode depois, em certificados de aforro, uma série especial, que com os juros vão aumentando, e entre os 18 e 35 anos, o que pode acontecer é que, imaginemos duas pessoas, têm o mesmo talento, têm a mesma capacidade de trabalhar o mesmo, estudar o mesmo, chegam ao fim do seu curso, podem ser os dois excelentes instrumentistas no conservatório, podem ter feito um curso profissional e precisar de comprar um material para se iniciarem na sua profissão, podem querer iniciar uma pequena empresa, podem querer juntar-se e dar entrada para uma casa, quem vem de uma família rica pode, quem vem de uma família pobre não pode. Será isto justo? Porque é que não se cobra menos impostos? Porque quem é mais pobre consegue ter mais dinheiro. Porque é que esse dinheiro tem que ser dado ao Estado? Eu não percebo. Cobrais menos impostos e o povo fica com mais dinheiro no bolso. As pessoas no nosso país vêm de regiões que agora estão a sofrer até com as medidas de Trump, e devemos falar disso também, não é? Porque também quem foi a correr para Washington para fechar a eleição de Trump agora tem que explicar ao Douro, ao Alentejo, o que é que o vinho, o que é que o vinho, o que é que o pizza, o que é que os moldes, a Figueira da Foz, ou da Aveiro passam a ter tarifas muito altas por causa daqueles que andam a destruir as nossas economias, são inimigos da Europa e a lançar Não são inimigos da Europa. Tipo, eu também não defendo as tarifas que o Trump pôs, mas infelizmente ele já voltou atrás. Mas não defendo isso. O que eu defendo é que, defendo entre aspas, não é? A minha opinião é que, como ele é presidente dos Estados Unidos, ele tem que fazer o melhor para os Estados Unidos. Embora tenha feito cagada, mas ele tem que fazer o melhor pelos Estados Unidos. Não tem que olhar pelos outros países, ele tem que olhar pelos Estados Unidos. Embora tenha feito cagada, mas pá, é o que é. Ele é o presidente lá, não é o presidente daqui. Aquilo que o livro propõe, como propôs a majoração do abono de família para famílias monoparentais. Lá estás tu a querer dar subsídios. Não dês subsídios, reduz o imposto. Como propôs também o programa Casa Conforto e Clima, para que as pessoas em Portugal não passem tanto frio nas casas no inverno, tanto calor no verão e vivam com mais conforto, é que haja uma nova geração de políticas sociais. Geração essa. Pá, eu bem digo, as políticas de esquerda é subsídios, subsídios, subsídios. Não, porque é que vós mesmo assim, IVA zero na eletricidade, que isso já ia dar um desafogo enorme às famílias, IVA zero na alimentação, IVA zero no saneamento e na água e para essas coisas todas. Por que é que vós não fazeis isso em vez de, eu dou isto, eu dou subsídio? Não, IVA zero naquilo que é básico. Assim, vós deixaste de cobrar imposto. Que sai mais barato do que, por exemplo, o IRS jovem e que permite, em si, introduzir justiça. Aliás, o Estado não tem que ser mais barato, o Estado tem que ser deixar de roubar a população. Porquê que o Estado roubar a população para dar a políticos? Opa, não faz sentido nenhum essa merda. Num caminho na vida das pessoas, ali quando elas entram na idade adulta e fazem escolhas que vão seguir. Eu acho que isto mostra duas coisas. O Rui Tavares não tem resposta para defender que os impostos sobre os combustíveis devem continuar como estão. Isso ficou claro. É a favor destes impostos sobre os combustíveis. Não, o Rui Tavares votou assim no Parlamento. Não tem outra hipótese. Que o Rui Tavares é contra o fim das portagens também. Portanto, acho que o interior deve continuar a ser penalizado com portagens. Mas eu também queria dizer isto porque eu não quis ver o debate do Rui Tavares. O Rui Tavares defende que se deve dar 5 mil euros. 5 mil euros. Eu peço que esteja em casa veja isto. A cada bebé que nasce em Portugal não é português. É cada um que nasce aqui neste território. Pode vir para. Opa, que puta de políticas de merda. Dar dinheiro só para os pessoas virem nascer aqui, passarem só fresco. Opa, que políticas de merda. Temos que incentivar os portugueses, não é qualquer um. Os portugueses a ter filhos, eles sim. Agora, qualquer um não, caralho. Foda-se. Políticas de merda, do livre. Cá de comboio, saca 5 mil euros aos portugueses. O Rui Tavares defende que quem venha para cá de comboio ou terra aqui de avião, tenha cá um filho, nós já pagamos pouco, porque nós de facto já pagamos pouco serviço de saúde, etc. O Rui Tavares defende que devemos dar 5 mil euros a cada um. Isto teria um custo de cerca de. Está feita Não, desculpa, isto teria um custo de não. cerca de 500 milhões de euros. Menos que o IRS jovem foi. Mas o que é engraçado é isto. Não, desculpa, eu tenho que dizer, isto é um debate. O Rui Tavares defende que quem vem para Portugal pode não ter cá de vivência. Não é monólogo. Está claro. Mas acho que é razoável. Não é o que tem que achar. Mas quem vem para cá não tem cá de vivência, não tem cá nacionalidade, que receba 5 mil euros para ficar Bem, Tavares, disse na semana passada, salvo já o tinha dito. O Ventura, no que ele está indignado, tem razão. Que é bem cá ter filhos, só vem para aqui para ter o filho e vai-se embora e leva 5 mil paus. Opa, não tem sentido nenhum essa merda. Há algum tempo, Pedro Nuno Santos há um ano poderia ter sido primeiro-ministro se quisesse, ou seja, juntando os votos, os mandatos, os deputados das forças à esquerda da AD. Uma coisa é o não de Montenegro ao Chega, outra coisa era uma eventual moção de rejeição do partido de André Ventura e esse governo não teria acontecido. Mas isso clarificava as coisas. Era preciso dar uma resposta àquilo que Pedro Nuno Santos tem vindo a fazer, que é dizer que se ficar em primeiro lugar um deputado que tenha acima da AD que deve governar. Ora bem, nós em Portugal temos saído do buraco político em que fomos metidos. Mas nunca vai sair do buraco político. A partir do momento que nós temos políticos corruptos, nunca vai sair disto. É um político a fazer populismo para ganhar votos, a outro a fazer igual, é um a falar mal do outro. E a nossa é palhaçada, é circo. A política em Portugal é circo.
em que fomos metidos, temos que ter um sistema parlamentar mais puro, em que a pluralidade do país seja representada e em que no Parlamento se procurem maiorias, como nós fizemos anteriormente, aprovando várias medidas emblemáticas nossas. Olha, por exemplo, o subsídio de desemprego para as vítimas de violência doméstica, que possibilita que pessoas saiam da prisão perpétua, que é a violência doméstica. Mas eu não percebi essa merda. Subsídio de emprego para quem sofre. Mas não é igual. Para a violência doméstica ou não sofrer, não tem acesso ao subsídio de emprego. Ou a pessoa, só porque está a sofrer violência doméstica, vai se despedir do trabalho que tem e vai ficar em casa a fazer nada. É isso que eu percebi, que a pessoa vai se despedir do trabalho que tem para ficar em casa a fazer nada e os vai pagar imposto a pagar. É essa merda. Que puta de políticas de merda, foda-se. E sim, libertámos gente dessa prisão perpétua e possibilitámos refazer a sua vida. Isso já está a funcionar. E essa proposta veio livre. E na altura era ridículo. Mas é uma política de merda, o que é? A pessoa só estava a trabalhar direitinho, deixa a pessoa trabalhar, a pessoa não tem que se despedir só porque sofre de violência doméstica, como de casa, não é? Oh, que caralho de políticas de merda. E hoje em dia existe. E é isso também nós propomos no próximo Parlamento. Se procurem as maiorias mais coerentes e as mais estáveis, está visto que elas não são, porque não há não, passamos para o nunca nunca. Mas o Chega não é uma espécie de medalha de aço a uma geringonça de esquerda no fundo. Isso é certeza. Desde que o Chega tem crescido em Portugal, e aí é preciso falar diretamente para as pessoas que votaram no Chega nestas últimas eleições, dizer-lhes que tem um candidato no qual votaram e que hoje em dia pede uma oportunidade. Deem-me uma oportunidade. Eu não tive uma oportunidade, eu tive 50 oportunidades. Porque 50 deputados são 50 oportunidades. 50 oportunidades de dignificar o país e não é verdade. Como é que ele. Pai, o que eu vou dizer aqui não é defender o Chega, nem sou a favor do Chega, nada. É, como é que ele vai governar com 50 deputados se ele nem sequer tem a maioria? Ele está encostado para cá, pode ter muitos deputados, mas não tem a maioria. Ele não consegue passar nada. Essa é a realidade. E é como quando eu falo do Montenegro, que ele só teve um ano, num ano não faz quase nada. Eu não estou a defender, eu só estou a ver a realidade dos factos. Tu num ano não fazes nada, não consegues mudar nada. E ele com 50 deputados é igual, ele não consegue aprovar nada. 50 oportunidades de ter deputados que se comportem com lisura, com ética, com responsabilidade para o país e não que deem os casos que eu tive que trazer dois dossiês aqui inteiros só para os casos que passaram. O livro tinha que trazer um caminhão de folhas. Eu quero dizer a essas pessoas que votaram no Chega é que eu sei que neste debate podemos não concordar em tudo, mas também sei, quando olham para mim, tem alguém que genuinamente tem tentado fazer melhorar o país. Eu sinceramente não vejo nada disso no livro. Eu vejo no livro uma pessoa que quer não, uma pessoa não, quatro ou cinco, já nem sei quantos deputados tens, que querem tacho e deixam-se estar lá encostados, fazem umas medidas ou outras só para não dizerem que estão parados. É o que eu vejo, não vejo nada de especial no livro. Para apresentar soluções através de um partido que tenha honrado a política que não tem rebaixado. Ele vai agora aproveitar até ao fim para fazer politiquid. O candidato no qual votaram, e é por isso que vos digo uma coisa. Que é não indo falar das casas, do problema da habitação, que é o problema pior neste momento de Portugal. É a habitação, é o pior problema. Indo falar da habitação, caralho. Quero lá saber da vossa politiquice. Eu não quero saber de politiquice, quero problemas reais. Como é que podem nos resolver problemas reais? Nas próximas eleições, o livro foi o mais sobe e o Chega com mais 10, estaremos não só a dar uma boa notícia para a democracia em Portugal, como estaremos a ajudar a política a sair do buraco. André Ventura, falando da questão da governabilidade, é verdade que o Chega cresceu muito nas últimas eleições, passou de 400 mil votos para 1.160.000, passou de 12 para 50 deputados. A verdade, a pergunta que lhe faço é, e esses 50 deputados servem para quê? Luís Montenegro rejeita André Ventura, André Ventura rejeita o Adão, Deixa-me pensar. mas está a dar razão ao Rui Tavares quando diz que há outras maiorias mais eficazes? Há uma diferença neste debate. Eu sou candidato a primeiro-ministro. O Rui Tavares é candidato a ter 4 ou 5 deputados. Esta é uma diferença grande. Todas as sondagens, ele não negará isso, dizem que Eu não dou muita credibilidade à sondagem, porque a partir do momento que são compradas por partidos políticos, são logo enviesadas. Eu não dou credibilidade. o livro está no máximo 5%. Chega pode ter 20%. Vamos lá, também pôr-nos aqui, não estou a desvalorizar o meu adversário, eu respeito e o Rui sabe que eu respeito, mas somos candidatos a coisas diferentes. Eu sou candidato a primeiro-ministro. O Rui Tavares neste momento, não digo que seja um dia, o país muda muito. O Rui Tavares é candidato a ter 4 ou 5 deputados para o menos. Ponto 2. Este debate está a ter uma história caricata, que é todas as questões que eu levanto, o Rui Tavares não responde. Perguntei-lhe, é a favor dos impostos sobre os combustíveis, que não estou a favor do Chega? Não responde. É a favor das portagens? Não responde. Eu acabei de dizer que defende 5 mil euros a cada bebê que nasce em Portugal, mesmo que seja imigrante. O Rui Tavares não responde. E fala coisas que ele acha que propôs ou que fez aprovar. Está a ser um debate caricato. Acho que quem está em casa pensa assim. Peraí, o André Ventura está a falar de um livro que não existe ou de um livro que... O livro não quer aprender a perder eleitorado, que ele assunto aos pouquinhos, não tarda nada, eles não são, é tipo bloco de esquerda, não tarda nada, desaparece e partidos comunistas, essas merdas todas, essas merdas ele não pode falar nada, que o eleitorado não gosta, ele tem que ser fofinho, tem que ter palavras fofinhas, não tarda nada, desaparece. existe e que tem sido sistematicamente a muleta do PS, do Bloco e do PCP. Verdade, temos que dizer a verdade. Isto, ele enquanto o PS esteve a governar, Bloco de Esquerda, Livres e essas merdas todas, tiveram tudo a votar a favor nos orçamentos. É verdade, sim, senhores. Eu fiz as contas. O LIVRE aprovou 99% das propostas do Bloco de Esquerda e 96% do PCP. O LIVRE é o partido igual ao PCP e ao Bloco. Não há nada em mudar. Votar no LIVRE é votar no PCP, no Bloco. É votar na esquerda, é votar que continue tudo igual. Isso é a realidade. Enfim, eu não acrescento nada. O que é governabilidade? 50 deputados servem para quê, André Ventura? Pode servir para acabar com portagens em Portugal? Serviram para acabar com portagens em algumas zonas do país? Serviram para acabar com portagens em alguma parte do país? Serviram para pôr um IRS jovem diferente do que a AD queria? Serviram para obrigar o governo a mudar uma série de políticas como se hoje em matéria de imigração. Vamos lá ser francos. Não foram os 4 deputados do LIVRE que mudaram nada. Foram 50 deputados do Chega que obrigaram o governo a dizer assim: para lá, mas que bandalha é esta na segurança? Em que andamos a brincar e as pessoas se sentem cada vez mais inseguras. É preciso mais polícia na rua. Olha, que foram para o Partido Ministro fazer operações policiais. O LIVRE vai dizer: ai, não me encostem à parede. Não havia problema, havia violações e roubos e tráfico de drogas. O LIVRE não Tem toda a razão. Foi um fim do mundo só porque a polícia andou a revistar
supostamente pessoas que andavam em sítios perigosos só porque revistaram pessoas e identificaram. Já é, o livro já fez o fim do mundo. Ai, não pode ser. Então, se a pessoa está num sítio que é considerado perigoso, tem que ser revistado. Não digo que tem que ser revistado, mas tem que ser identificado. O governo fez porquê? O governo fez porque o Chega estava ali a exigir, porque o Chega estava na Assembleia da República a dizer assim: o lugar do ladrão é na prisão e pode ir buscar se quiser. É verdade, o lugar do ladrão é na prisão. Sinceramente, é isso mesmo. Se não tarda nada, Portugal é um sítio de ladrões. Já não há, e já não há poucos. Pelo menos na política é o que mais há. Se forem porque estou certo com o livro, terá um bocado de casos muito maior do que o Chega. Mas nós estamos aqui a falar disso agora. Estamos a falar, deixa-me só dizer, é de governabilidade. É que 50 deputados do Chega, para que é que servem? Eu vou dizer cara a cara como o Rui Tavares estava a fazer. Para que a corrupção em Portugal passa a ser levada a sério. E ao contrário do que fez o livro. Mas nunca vai ser levado a sério a corrupção, porque a corrupção, porque é que as pessoas vão para a política? Por causa do poder da caneta, porque é o poder da caneta que dá dinheiro de verdade, não aos 4.000 euros ou 5.000 euros que um deputado ganha, isso não é dinheiro, eles querem dinheiro de verdade, e é só na política que eles conseguem, porque eles conseguem aprovar coisas que dão muitos milhões, conseguem fazer coisas para o amigo que dá muitos milhões também, o tráfico de influências. Opa, na política nunca vai deixar de haver corrupção. Pode-se valorizar mais o interesse de ser contra a corrupção, mas nunca vai deixar de haver. Nunca. Aumentemos as penas para quem comete crimes em Portugal. 2. Para não acontecer como aconteceu com o livro, em que o Chega propôs que as penas para violadores fossem aumentadas e o livro votou contra, permitindo que continue um conjunto de criminosos nas ruas contra as nossas mulheres e as nossas crianças. 3. Garantindo que efetivamente, só para terminar, garantindo que efetivamente nós temos uma política em Portugal que aos reformados e a quem trabalha diz: tu traz tudo o apoio do Estado. Aos subsídios dependentes, como é o caso, olha, muito bem, vamos olhar para o mundo. só para terminar. Esta é a nossa diferença. O livro está de acordo com esta política de atribuir cada vez mais casas à comunidade cigana. Eu quero atribuir mais casas a quem trabalha e Isto ele tem razão, que eu vi na notícia que fizeram-se bastantes casas para dar à comunidade cigana, como se fosse a comunidade cigana que contribuísse. Aliás, a comunidade cigana, alguma dela contribui, mas a maioria não contribui em nada. E quem realmente precisa de casas é o povo português que trabalha. E esse sim precisa de casas, não é para dar à comunidade cigana. O mundo tem hoje dois temas relevantes, as tarifas que Donald Trump está a impor em várias geografias. O André Ventura foi um apoiante pergunto primeiro aqui ao de Donald Donald Trump. Trump. Está arrependido de ter apoiado o Donald Trump ou não? de proteger o seu mercado. Olha, eu vou dizer uma coisa. Nós temos que proteger o nosso. Isso de proteger mercados é políticas comunistas. Não venhas defender merda, que isso são políticas comunistas. Isso é só para subir preços de produto e da mão de obra, não serve para mais nada. Nossos mercados europeus. E temos que aprender em algum. Aliás, até a Europa faz isso. A Europa mete impostos nos produtos que vêm de fora. Faz isso a Europa também. Mas não estou a dizer que é correto, estou a dizer que a Europa também faz. Mas a Europa não deveria criticar uma coisa que já que o Trump fez, eu vou criticar. Não deveria criticar porque a Europa também faz. Coisas. A China produz hoje mais aço, mais alumínio, mais automóveis, mais tecnologia do que os Estados Unidos e a Europa. Nós temos duas opções. Ou protegemos a Europa. A tecnologia que a China produz vem dos Estados Unidos, que é os Estados Unidos que têm as patentes. Não te esqueças disso. Da China, da Índia e do mercado exterior, ou protegemos a nossa agricultura, os nossos trabalhadores, a nossa indústria automóvel, ou vamos acabar um reduto da China, da Índia e desses países. O Donald Trump está a fazer nos Estados Unidos o que nós temos que fazer na Europa. Proteger. Não tem nada, deixa o mercado livre funcionar, não tem nada que fazer isso. Deixa o mercado livre funcionar. As pessoas, se perderam um trabalho ali, elas vão se modernizar e vão para outro trabalho. Acabam um trabalho, mas aparecem logo 3 ou 4. Opa, deixa o mercado livre funcionar, não é? Temos que proteger a nossa indústria. Isso é comunismo, pá, isso é comunismo. Os nossos trabalhadores, proteger as nossas empresas, proteger quem trabalha. Não é isto que o livro quer comércio todo igual, porque na China não se pagam salários como cá. Nesses países. Mas isso tem que ser, o comércio tem que ser tudo. Quem sabe melhor quanto é que custa o produto ou um serviço, tens que o deixar vir de onde ele é mais barato. Não é proteger a economia ou proteger a nossa indústria. Daqui a pouco é como o Brasil lá, o caralho da Zona Franca de Manaus, que é cara como o caralho, só porque temos que proteger a indústria nacional. Não é assim, pá. A indústria nacional, se não é eficiente, que fecha a porta. Que o livro gosta no Irão, na China, na Venezuela, nesses países que o livro gosta, eles não pagam Se a mão de obra é mais barata, é o que é. O produto fica mais barato também. salários Ainda elevados. vai dizer Make Portugal Great Again. Sim, mas eu quero mesmo fazer Portugal grande novamente. Eu sei que o livro não acredita nisso, Mas isso tu não vais conseguir fazer. Os políticos são muito corruptos para tu conseguires fazer isso. Portugal é pequenininho demais. eu acredito. Porque nós temos uma história de 9 séculos. A nossa história não é para ser deitada fora em cultura woke e LGBTQ+, como o livro quer. Isso também concordo com ele, que há essa merda de feminismo, LGBT, manda aí foder essa merda, liga a coisas reais, olha, ainda vos vou ouvir falar das casas, estou a ver se vos vou ouvir falar das casas, isso sim é um problema real. Nós é mesmo para fazer Portugal. E eu vou dizer uma coisa aqui. Se o Chega um dia tiver algum peso na gestão europeia, os agricultores europeus, a indústria automóvel europeia, os consumidores europeus podem saber uma coisa. Nós vamos pôr as tarifas em quem tivermos que pôr para nos proteger. Mas isso é uma ideia de merda, isso aí só vais fazer com que a tecnologia não evolua, porque já que não há concorrência, não temos que evoluir a nível de tecnologia, isso é uma ideia de merda. Tens que deixar a concorrência evoluir, que é para a tecnologia evoluir também, porque a partir do momento que só existem monopólios,
tu só vais, o preço só vai subir porque não há concorrência. Tem que haver concorrência. Deixa essas ideias socialistas da cabeça. Eu bem digo, o Chega a nível económico é socialista. Tem que pariu. Não é proteger a China ainda, temos que saber que lá a mão de obra é mais barata e por consequência o produto é mais barato também, porque a mão de obra é mais barata. Aliás, porque é que acho que as sapatilhas da Nike e por aí fora vêm tudo do Vietnã? É porque a mão de obra no Vietnã é cara? Não, é porque é barata. Vinho e no contexto da União Europeia, para responder a estes problemas seríssimos, os das tarifas de Donald Trump e também a questão do aumento do orçamento para a defesa, são duas questões que dariam horas de debate, mas peço-lhe uma resposta. Nós estamos a caminhar para um mundo que é um mundo com várias superpotências. Os Estados Unidos, certamente, a China também, a Rússia, que economicamente não tem. A China não vai, nunca na vida vai ser superpotência, porque a China está agora com um problema em mãos que é a demografia, por causa da política de filho único. Nunca na vida. Agora é que eles estão a cair em termos de demografia, nunca na vida eles vão conseguir ser uma potência, porque eles agora vão sofrer o problema da demografia que daqui a 5, 10 anos. E nunca na vida eles vão ser potência, nunca. Relevância maior do que tem pela Península Ibérica, mas que é uma potência militar, eventualmente a Índia pelo seu poder demográfico e A China provavelmente, mas não me parece. A China não, a Índia. Não me parece. Não me parece que a Índia tenha arcabouço. Aquilo ali parece bairros de lata na Índia. Onde é que eles têm arcabouço para isso? Nunca. Não me parece. Pode ter uma demografia muito alta, mas não me parece. temos A Europa também, da maneira que eles fazem, nunca vão ser uma potência. Só se for agora com os 800 bis em equipamento militar, mas metade disso vai ser desviado para roubos de corrupção e tudo mais. Pá, esquece isso. Os Estados Unidos nunca vão deixar de ser a potência mundial que são. Nunca. Há 450 milhões de pessoas na União Europeia, temos 700 e tal milhões na Europa como um todo, contando com aliados e parceiros nossos do Reino Unido, a Noruega, com os quais devemos construir uma comunidade europeia de defesa. E com os quais devemos fazer investimentos que a Europa muito precisa. A infraestrutura não, a comunidade europeia de defesa é nós sermos levados a sério. A comunidade europeia de defesa é os europeus serem capazes de perante os Trumps e os Putins e os Xi Jinpings deste mundo, perante aqueles que têm trazido a corrupção e o desarranjo às democracias do mundo, a Europa ser levada a sério. Porque aí Mas a Europa neste momento anda no mundo da Disney porque eles pensam que o mundo é cor-de-rosa, que somos todos amigos. Eles andam na Disney, basicamente. A Europa não são daqueles que é para levar a sério. A partir do momento que tens uma Europa que só quer é saber de vamos investir em guerra, opá, eles andam na Disney, que o povo nunca, o povo em si não vive da guerra, o povo vive de conforto das coisas do dia a dia. vale muito a pena nós perguntarmos. Há pouco falávamos de corrupção interna no país e é muito importante, de facto, ter propostas contra a corrupção. Propostas que evitem o delito sequer de acontecer. Eu lhe faço algumas. Em relação ao próprio caso do Primeiro-Ministro, não poder ter empresas de consultoria a não serem gestão profissional independente. Ministros e ministras serem ouvidos no Parlamento antes de assumir o seu cargo. Vale a pena os eleitores perguntarem-se porque tantos casos eu tenho aqui organizados por delito só no grupo parlamentar do Chega. Mas também vale a pena perguntarmos porque é que os amigos que André Ventura é porque eles se aproximam do Chega por alguma razão. Mas vale a pena perguntarmos qual será essa razão. E qual será a razão porque aqueles que têm André Ventura se aproximam são Orbán, o primeiro-ministro mais corrupto da Europa, Henrique seu pai, o genro, os amigos da lei de infância, tudo à conta do dinheiro europeu. Bolsonaro, o mais corrupto da América do Sul, até roubo de joias houve. Marine Le Pen, que defendeu tanto desvio de dinheiro para enriquecimento de pessoas no seu círculo pessoal. E depois Trump, porque diz que Trump está Mas a esquerda não faz igual. Porquê que vós criticais uns e não criticais os outros? Eu já disse, para mim os políticos são todos uma merda. Mas criticar uns e não criticar os outros, que todos eles roubam. Isso é um facto. Isso é um facto. Todos os políticos roubam. Agora dizer que aquele roubou mais do que aquele, ou que o outro roubou mais do que o outro. Não. Todos os políticos só estão na política para roubar. Agora, no meio de dizer, ai, um político não sei o que roubou isto. E os de esquerda, que roubaram para caralho também. Aliás, os políticos de esquerda são os que mais roubam. Essa é a realidade. a defender o trabalhador americano. O trabalhador americano vai pagar agora mais, porque a tarifa estávamos a falar do IVA, a tarifa é, na verdade, um imposto como o IVA, que é um imposto sobre o consumo, que prejudica mais ainda aqueles que são mais pobres. Mas pior ainda, agora é preciso andar pelo país e dizer às pessoas, em relação às exportações que Portugal faz para os Estados Unidos, vinho, azeite, cortiça, molde. Mas é concreto. Bem, é preciso dizer a estas pessoas quem é que esteve do lado de Trump o tempo todo, ou seja, aquele que quer introduzir uma bomba atómica de guerra comercial no mundo, que está a mandar as bolsas dos outros países abaixo. Está... Opa, eu percebo, tipo, não acho correto, mas percebo ele querer baixar a inflação para conseguir baixar a taxa de juros. Pá, mas é uma merda descomunal que ele está a fazer. Só vai empobrecer ainda mais o americano. Essa é a realidade. Quem diz o americano diz o mundo todo, não é? Porque quem vende serviços e produtos para os Estados Unidos vai ter vai ser cilindrado, basicamente, porque não vai conseguir suportar o custo tão alto. Por exemplo, a terapia é, em primeiro lugar, apoiar os setores. Em segundo lugar, ter uma capacidade. Olha, digo já uma coisa, em relação à União Europeia, se nós estivéssemos fora, pagávamos 26% de tarifas, na Hungria 34%. O nível... Até digo mais, se nós estivéssemos fora da União Europeia, a nossa inflação era descomunal, porque com os políticos que temos a imprimir dinheiro, temos uma inflação aí de 40% ao ano. Foda-se. A melhor coisa que fizeram foi tirar a máquina de imprimir da mão dos políticos portugueses. Agora está na mão dos políticos da União Europeia que não são, tipo, podem não ser muito maus, mas muito melhores também não são. Todos eles gostam muito de chegar lá e carregar no botão de imprimir dinheiro. Todos eles gostam disso.
defende que a União Europeia seja capaz de Europa seja levada a sério. E para isso, Assuma, Rui Tavares. Assuma. Defende sair da NATO ou não. a questão Quem com a não NATO diz hoje em dia isso? é se Trump sai da A NATO. grande questão é que o Rui Tavares tem. É que o Rui Tavares tem verticalidade, dizer que é contra a NATO e que é a favor dos aliados que estão da NATO. Essa é a grande questão. Os meus aliados são os aliados Defende sair da NATO ou não? e são o Canadá, são a Noruega, são a Holanda. Eu fiz uma pergunta, estou a debater consigo. São uma defesa europeia. Defende sair da NATO, que é contra a NATO. Mas se não deve fazer pergunta, não tem que fazer nada. Já vai fazer. Até agora não me perguntas daquilo que é importante, que é do problema da habitação. Isso sim é importante. Ainda não vi nada de jeito. Sinceramente, este debate não deu nada de especial. Defende ou não? O que eu defendo é a construção de uma comunidade europeia da defesa, dentro ou fora da NATO, e muito provavelmente os Estados Unidos saem da NATO ainda antes. Os Estados Unidos saem da NATO. Quem é que vai defender? O Irão, é a China, é a Venezuela, os seus amigos que nos vão defender. Eu tenho um emprego de livros, eu não sou Eu tenho aqui na RTP para isto. Nós hoje temos aqui um candidato que é de uma irresponsabilidade absoluta. Quer dizer, que diz que se nós temos um problema de defesa, podemos prescindir dos Estados Unidos da América. A tua questão, quem é que vai defender? Se és os seus amigos da China, estão corruptos ou mais, no final. Ficou claro a opinião do Rui Tavares e a do André Ventura. Ficou a irresponsabilidade do Rui Tavares. Diz que devemos sair da NATO, prescindir dos Estados Unidos, e eu gostava de ver quem é que nos defende. Se é a China, se é a Índia, se é os seus amigos do Irão, da Venezuela, se é os que financiam dos Jorge Soros. Quem nos vai defender é os 800 bis que a Europa quer gastar com o equipamento militar. Pá, se saímos da NATO estamos fodidos, essa é a realidade. Quem é que vai defender? A resposta é muito simples. A Dinamarca faz parte da NATO. E Donald Trump quer ficar como está a Dinamarca que é a Groenlândia. É nesta situação que os amigos dos Açores puseram. Mas é esta a resposta. Um dia que Trump se lembra que os Açores existem, e quer os Açores, aí o que é que o André Ventura vai fazer? Vai outra vez correr para Washington como correu para ter a inauguração de Trump, ou vai contar com a Europa, que tem duas potências nucleares, que são a França e o Reino Unido, que tem tantos gastos de armamento como já tem a Rússia e a China, e que pode ser levada a sério nas suas fronteiras, construir aquela que é a comunidade europeia. Olha, não é mais André Ventura, o chamado caso Luís Montenegro. É a razão pela qual vamos eleições, estamos a no final do debate. É aquilo. Não, André, não vamos continuar. Está por país nas mãos da China. A razão pela qual vamos a eleições está relacionada com o Primeiro-Ministro. Provavelmente estarão de acordo em alguma coisa. Haverá também algo que eventualmente vos divida nessa questão. Têm um entendimento diferente sobre o caso do Luís Montenegro? Não, temos um entendimento diferente. Mas deixa-me dizer, o Rui Tavares estava a falar da corrupção, mas podia falar dos casos dos amigos do Irão. Aliás, o Rui Tavares conhece bem, porque esteve lá como eurodeputado. No Irão, se acompanhou. Não acompanhou o dossiê do Irão e da Palestina no Parlamento Europeu. Sabe bem o que eu estou a falar. O Rui Tavares falou do Hamas. Teve lá do Hamas e os grupos terroristas, sim. Contra o Rui Tavares, os amigos dele, da Venezuela, do Irão, não tem que para falar de corrupção. Há uma coisa que sabemos património de corrupção. É que o Chega foi o partido de todo o espectro parlamentar que mais apresentou propostas contra a corrupção. O Chega, o LIVRE. Nisso tenho que concordar que o Chega é o que mais combate a corrupção. Mas a corrupção nunca vai deixar de existir, porque isso é por isso que os políticos, as pessoas vão para a política. Se não fosse por causa da corrupção, ninguém ia para lá, porque eles não ganham dinheiro que se veja. Só com a corrupção, com o poder da caneta, é que eles ganham dinheiro. 75% esteve contra. O LIVRE em 75% das propostas. Para aumentar penas para a corrupção. Olha, para confiscar o património dos corruptos. O Rui Tavares, se calhar, apresentei essa proposta. Não, o Rui Tavares, Se algo vos divide a razão pela qual vamos a eleições, no caso relacionado com a imprensa da família do Primeiro-Ministro. Nós vamos a eleições por causa de má governação. Porque esconder informações aos portugueses, deixar que elas sejam reveladas gota a gota, só aparecer para dizer que de facto sabe quem são os clientes da sua empresa, é algo que não deveria acontecer num país que quisesse ter de facto uma luta contra a corrupção fosse bem sucedida. Isto ele tem razão no que está a falar. Uma pessoa que tenha funções de poder, nunca na vida pode ter uma empresa a nível pessoal em que possa ser influenciado com a posição de poder que tem. Nunca, mas nunca. Ora, acontece que nós podemos escolher em relação à televisão de dois discursos. Ou ter o discurso político que se faz nos países mais corruptos do mundo, que são todos malandros, é preciso investigar os malandros, é preciso punir os malandros, é preciso aplicar as penas. Mas é preciso ter investigadas essas merdas, que vamos deixar passar em branco. As pessoas estão corruptas, vamos deixar isso passar em branco, que é para as pessoas serem mais corruptas ainda. Opa, esquece isso. Não. Se há corrupção, há que bater na cabeça das pessoas que fazem corrupção. Eu sei que é difícil, porque toda a gente é corrupta, todos os portugueses são corruptos, mesmo nas coisas mais básicas do dia a dia, mas pá, temos que bater na tecla assim, olha, corrupção é errada, não fazes corrupção, porque a corrupção vai fazer mais tarde uma coisa muito pior. Simplesmente ver o que é que se faz, não é preciso inventar a roda. Países como a Dinamarca ou a Nova Zelândia são os países que estão mais altos nos índices de corrupção. E aí, fazem estas medidas simples, que são as medidas que de facto impedem que o delito sequer chegue a acontecer, porque não dão a oportunidade a que a ocasião faça o ladrão. Para concluir, nós temos que nos preservar contra os vigaristas na política. Eu vi já. O LIVRE tinha 0 votos. Então não chega nos 20% e o LIVRE nos 4%. Portanto, é uma diferença grande, Rui Tavares. As vigaristas na política fazem-se caras. Os vigaristas como Orban, Le Pen, Trump e Bolsonaro estão a fazer o mundo passar por mal. O presidente da China, o presidente do Irão, o presidente da Venezuela, por este frente aqui na RTP3, já a seguir André Ventura, todo o rescaldo no canal de notícias da RTP. O próximo debate é entre Pedro... Ou seja, já acabou, não é? O debate. Eu não vi aqui nada especial. Vi assim uns ataques um ao outro. Sim, o André Ventura tem algumas políticas que eu concordo. Aquela das tarifas, não concordo nada, porque se a Europa não é eficiente, temos que mandar vir de quem é eficiente, que é para o produto ficar mais barato. Aquelas trocas de acusações, não acho que fosse grande coisa. Perderam ali muito, muito tempo ainda na troca de acusações. Não acho que isso aí é que diga o que realmente é bom para os problemas que têm que ser resolvidos para o país. Sinceramente, não só vi ali perda de tempo. Tiveram ali 15, 20 minutos ali de perda de tempo. Não falaram do problema da habitação, que é um problema muito importante. Não falaram nada. Pá, sinceramente, este debate foi muito fraquinho. Muito fraquinho.
Não tenho muito a dizer. Este debate foi muito fraquinho. Então, mesmo já sabem. Subscrevam o canal, comentem, deem o like. Até à próxima. Fiquem bem.